21. Guild Wars. Capítulo 441. A imprevisibilidade das linhagens. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado. No sublinhado, as palavras de Eva fizeram tremer todos os seres vivos da capital do Império da Tempestade. Aqueles que tentavam escapar usando dispositivos ou técnicas espaciais tiveram que aceitar a realidade de que nada estava funcionando no momento, deixando-os ainda mais desesperados. Que tipo de punição a deusa suprema distribuiria? O fato de ela ter expulsado seu avatar para aparecer aqui. Será que ela veio para varrer o Império da face do continente, assim como seu povo? Muitas pessoas queriam entrar em pânico, mas mantinham um fio tênue de esperança. Amaterasu era conhecida como uma divindade benevolente e boa, então um genocídio não parecia algo que ela faria. Eva continuou seu discurso, aproveitando o pouco tempo que tinha para que essa transformação alcançasse o efeito que desejava. Eu sou uma deidade benevolente. Darei a vocês, povo do Império da Tempestade, o direito de escolher sua própria punição. Vocês decidirão entre essas duas opções. A aura de Eva tornou-se fria e abissal de repente, provocando grande medo e choque nas pessoas. A opção é eu limpar todas as vidas humanas do Império da Tempestade. Juro solenemente devolver todas as almas boas entre vocês ao Susanoo, mas essas almas más serão alimentadas no abismo, sofrendo o tormento eterno. Sua aura relaxou e tornou-se severa, mas um tanto gentil, como uma mãe repreendedora. A opção B é que você traga a todos os seus oficiais, independentemente de sua posição, bem como todos os indivíduos que tomaram a decisão tola de se envolver na Batalha do Império do Sol, além de suas famílias e amigos próximos. Ela retraiu sua projeção astral lentamente, mas não antes de enviar sutilmente uma luz de compulsão às mentes de todos. Se ela tentasse forçá-lo, a compulsão desapareceria ao final de sua transformação. O que ela fez foi queimar toda a energia de sua linhagem e usá-la como fonte da compulsão, enquanto usava seus poderes temporários para espalhá-la. A compulsão resultante era tão fraca que mal poderia ser chamada de partícula, mas seria suficiente para o plano de Eva. Ela se virou e saiu com algumas palavras de despedida. Estarei de volta dentro de uma semana. Se você ainda não tiver tomado uma decisão, eu escolherei por você. Lucia gritou arrogantemente e desapareceu com um bater de asas, deixando apenas para trás um raio de luz brilhante que deslumbrou todos os espectadores. Os cidadãos do Império da Tempestade levantaram-se de suas posições ajoelhadas e olharam uns para os outros, incertos. Eles compartilhavam a mesma apreensão e confusão em seus olhos. Eles estavam se perguntando: o que devemos fazer? Acabamos de sobreviver a isso. E por que isso teve que acontecer? Naquele momento, a compulsão que Eva havia plantado em suas mentes tomou conta. Não funcionou nem foi ativada em todos, apenas em alguns selecionados com uma mentalidade específica que eram mais suscetíveis ao tipo exato de compulsão que Eva havia deixado para trás. Em multidões aleatórias em diferentes locais, em casas pertencentes a famílias alagadas, em tabernas e bares por toda a capital, havia sempre um homem ou mulher que acabava por cerrar os dentes com a mesma compulsão a passar-lhes pela cabeça, ganhando impulso. Por que deveria morrer por causa da decisão de outra pessoa? Teve um forte impacto sobre aqueles com pouca moral, ou sobre aqueles que valorizavam suas vidas acima de tudo. A maioria das pessoas normais eram apenas ligeiramente suscetíveis, enquanto as pessoas gentis eram fortemente resistentes. O mesmo acontecia com os orgulhosos e valentes, mas todos sabemos que esse tipo de pessoa era 1 em 10.000. Esse pensamento começou a tomar conta da mente dos suscetíveis, à medida que começaram a falar e resmungar em voz baixa. As pessoas começaram a conversar lentamente enquanto a aura da deusa desaparecia, e elas ficaram mais agitadas devido ao que acabaram de ouvir. O que devemos fazer? O que podemos fazer? Capturar aqueles que participaram da guerra significa que nós, pessoas normais, teremos que lutar contra generais abençoados pelo Susanoo, bem como ninjas e yokai. Você consegue? Você está brincando comigo? Se eu tivesse esse tipo de poder, já faria parte de um de seus grupos. Mas será que vamos mesmo morrer assim? Eu não quero morrer.
Porque eu deveria morrer pela decisão egoísta de outra pessoa. Este último rugido silenciou todo o local enquanto todos os olhos se voltaram para uma mulher de aparência comum que usava um manto mostrando que ela era uma aprendiz de mago. Suas palavras soaram como um trovão nos ouvidos de todos os ouvintes, à medida que a compulsão colocada neles se alimentava delas e começava a crescer. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo antes que aqueles com mentalidades mais fracas começassem a papagueá-la. Sim, agora que penso nisso, nosso império permaneceu neutro na guerra entre o Império do Sol e da Lua por tantos anos. Por que quebramos nossa neutralidade tão de repente? Lembro-me de ouvir que foi o Senhor e o Alto Escalão que decidiram por unanimidade fazer isso depois que o grande Lord Susanoo foi banido. Eles queriam se vingar de Amaterasu destruindo seu império. Vê, você está falando sério. Por uma razão tão tola, eles condenaram todos nós. Cenas como essa se repetiram por toda a capital. À medida que a conversa se tornava mais alta, a compulsão alimentava-se dos seus medos e incertezas. Começou a crescer como uma erva daninha decidida a secar a terra para se espalhar por todo o mundo. Os mais afetados começaram a gritar e unir-se aos menos afetados, usando as suas palavras e ideias para comover as multidões. Embora uma multidão fosse poderosa, geralmente levava muito tempo para se fortalecer, e as pessoas tinham que ser levadas ao limite para arriscar tudo. Faziam apenas alguns minutos desde a partida de Eva, mas eles tinham uma semana. Em circunstâncias normais, esse curso de ação só deveria ter começado no final do dia 2 ou no início do dia 3, quando o desespero e o medo tivessem aumentado, mas Eva deixou uma pequena compulsão para ver o quão eficaz era. Mesmo que o resultado fosse praticamente o mesmo, Eva fez as coisas dessa forma, como uma espécie de experimento. O objetivo era que ela aprendesse mais sobre as habilidades psíquicas em questão e como elas diferiam das de Draco. Até agora, ela sabia que o dela se concentrava em manipular e controlar as mentes dos outros sobre si mesma, enquanto o de Draco se concentrava mais em controlar o ambiente e a si mesmo. Isso pode ser visto em suas habilidades mais fortes. Controle mental, telepatia, projeção e canalização no caso de Eva, todos focados em enviar a mente para fora para manipular a psique dos vivos e até dos mortos, através da canalização, sendo apenas a projeção semelhante à capacidade de Draco de interagir com o mundo. Os de Draco eram telecinese, teleestesia, transvecção e psicometria, todos focados em usar a mente para manipular o mundo para levantar objetos, criar um domínio ou levitar o corpo, sendo apenas a psicometria semelhante à capacidade de Eva de interagir com mentes externas. Eva não tinha ideia do tipo de dano que suas habilidades específicas poderiam causar nas mentes dos outros. Ela ainda não tinha consciência da praga psíquica que havia criado e que poderia destruir toda a vida. Da mesma forma, ela não tinha ideia de que a pequena compulsão que espalhava já estava crescendo como um vírus, absorvendo energia e se aperfeiçoando para cumprir suas ordens iniciais. No segundo dia, o Império Storm estava completamente diferente de antes. As ruas estavam alinhadas com centenas de cadáveres, seus rostos presos no rito de um rosnado, não diferente de feras enlouquecidas. Muitos deles morreram inutilmente, mas alguns arrancaram membros, olhos e pedaços de carne dos guardas que usavam librés ligadas a senhores e casas nobres específicos. Na verdade, alguns até tinham cadáveres inteiros embaixo deles, pois pereceram enquanto levavam seus inimigos com eles. Mulheres, crianças e até animais faziam parte desta cena horrível. O sangue acumulava-se em poças ao redor da rua. O fedor de ferro enferrujado e carne ligeiramente podre exacerbava a atmosfera. Moscas, abutres e outros predadores amantes da carniça vieram para o banquete. Ocasionalmente, um cadáver se levantava e começava a rastejar ou cambalear para frente, um novo morto-vivo nascido devido à enorme massa de ressentimento e energia da morte na área. O que no dia anterior tinha sido uma capital brilhante e encantadora, transformou-se num deserto de morte e horror. Ainda assim, se alguém olhasse do ponto de vista de um pássaro, notaria que ainda havia alguns locais seguros espalhados pela cidade. No entanto, esses locais seguros estavam atualmente sob forte cerco por cidadãos de todas as idades e tipos, enquanto tentavam romper a defesa dos bem treinados guardas da tempestade e dos elementalistas que defendiam essas áreas. A capital do Storm Empire parecia um apocalipse zumbi de um filme de grande sucesso,
apenas com as luzes piscando de habilidades ou feitiços chovendo sobre a horda, em vez de balas intermináveis. As pessoas não se importavam com a morte, não se importavam com suas mortes fúteis ou com as mortes daqueles que as rodeavam. Eles estavam perdidos há muito tempo para a gigante mente coletiva que a compulsão criou depois de crescer até um certo tamanho, determinada a realizar os desejos de seu criador. Ainda estava na infância, por isso era bastante ineficiente e desperdiçou muitos hospedeiros com esse esforço fútil, mas no terceiro dia tudo havia mudado e não para o melhor. A mente coletiva começou a aprender e puxou de volta todos os cidadãos que não eram combatentes. Restaram apenas aqueles que eram guardas da tempestade, samurais ou elementalistas que não haviam participado da guerra. Ele conectou as mentes dessas pessoas com os não combatentes entre eles, compartilhando seu conhecimento de habilidades, técnicas e outros enfeites que eram específicos de cada classe ou pessoa. A princípio, essa ideia parecia sem sentido, pois havia muita discrepância entre os talentos e os físicos das pessoas. Mas a mente coletiva mais uma vez se atualizou no quarto dia para examinar as técnicas e selecionar os cidadãos mais adequados para recebê-las. No dia 5, os ataques às propriedades foram retomados, mas o resultado mudou drasticamente. Ao contrário de antes, onde as massas foram ceifadas como ervas daninhas, eles facilmente dominaram todas as defesas com suas habilidades e técnicas recém-aprendidas, com alguns até desenvolvendo novas com base em seus talentos. Se deixarmos de lado o custo horrível e o conjunto específico de circunstâncias necessárias para dar origem a esta monstruosidade, essa coisa de mente coletiva seria superútil para uma guilda. Na verdade, era perfeitamente possível para Eva usar sua mente como sua habilidade comercial de inteligência e criar um centro inteiro de mentes. Na verdade, esse era o objetivo de sua herança de donzela celestial, se alguém olhasse profundamente. Mas Eva estava longe de atingir esse nível em termos de manipulação de linhagem. Felizmente, ela seria capaz de conseguir isso no jogo com sua forma de Deus ou a coroa celestial. Por enquanto, porém, os funcionários que se amontoavam atrás dos seus defensores foram arrastados pelos cidadãos e jogados numa prisão dentro da cidade. Eles agora eram partes móveis da mente coletiva, com sua sanidade e consciência originais completamente apagadas. Mesmo que a mente coletiva os deixasse ir, eles seriam cascas estúpidas que não seriam diferentes de vegetais. No entanto, a mente coletiva não foi concluída, pois enviou todos os cidadãos para fora da cidade em direção a outras cidades, vilas e até propriedades rurais para arrastar todos os nobres, aqueles identificados como parte da força de combate que ajudou o Império da Lua, também, como sua família inocente e amigos íntimos. Os dias 6 e 7 do Império Storm só poderiam ser descritos como um inferno literal. Um tufão passou por todo o Império em apenas 2 dias e ficaria para sempre cimentado em sua história. O Império da Lua e o Império do Sol ficaram sabendo disso, embora os relatórios fossem distorcidos e quase inteligíveis, como se seus agentes tivessem sido apressados antes de serem sequestrados por alguma coisa. Enquanto isso, enquanto o Império da Tempestade passava por uma calamidade sem precedentes e os Impérios da Lua e do Sol tentavam entender o que diabos estava acontecendo, Eva estava parada na frente de um espelho praticando algumas poses estranhas enquanto estava nua. Amaterasu fez algo assim e Lúcifer desmaiou por 3 dias de prazer, certo? O que aconteceria se eu fizesse isso com Draco e Jill? Guild Wars. Capítulo 442. Existência fugaz. Eva se arrumou e saiu com seu bando de beldades nas costas de Lucia. Ela notou que alguns pensamentos perturbadores passavam pela cabeça de Nobunaga, mas eles estavam confusos demais para fazer sentido, além do fato de que algo tumultuado havia acontecido no Império da Tempestade. Eva não se apressou nem se incomodou com tal linha de pensamento porque já esperava por isso. Era razoável que uma revolução bem-sucedida levada a cabo pela população em geral, capturando seus líderes e derrubando as suas famílias e amigos, incitasse o caos em todo o continente. Só que Eva não tinha ideia da intensidade dos acontecimentos e do quanto eles se afastaram de suas projeções. Quando Lucia chegou ao espaço aéreo acima da capital do Império da Tempestade, ela pôde ver o resultado de suas ações. Ikari cobriu a boca enquanto seus olhos se arregalavam de puro choque. Zayn fez uma careta pesada, os lábios de Roma se contraíram enquanto Eva ficou sem palavras. O que diabos aconteceu aqui?
Há apenas uma semana, esta era uma cidade movimentada com mais de 400 milhões de habitantes. Agora, restava apenas um décimo dessa população, e todos estavam na praça da cidade, amontoados como sardinhas em lata. Quando viram Lucia, houve uma onda de movimento enquanto a população agia como uma só e arrastava muitas pessoas para o centro da praça. Esses prisioneiros estavam todos amarrados e alguns pareciam em péssimas condições, mas seus captores claramente não se importavam. Eva fez Lucia descer, e ali tipo Enix o fez lentamente. Ela desceu e enfrentou a multidão diante dela, que olhava para ela com olhos quase sem vida, apenas uma emoção estranha por dentro. Um dos membros da multidão saiu e fez uma reverência diante de Eva. Falou em um tom lento e levemente arrastado, como se não estivesse acostumado a usar cordas vocais. Moter. Aqui cúmplice Taskik. Zayn, Ikari e Roma ficaram boquiabertos quando os olhos de Eva brilharam. Ela usou o controle mental de sua linhagem, bem como a telepatia, para se conectar com o ser diante dela, e sentiu o olho de sua mente mudar do mundo ao seu redor para uma zona negra. Parecia que ela estava olhando para um abismo, mas na verdade havia algo localizado no meio de tudo isso que chamou sua atenção. Era uma estranha bola de carne amorfa que mudava e pulsava continuamente. Objetivamente falando, era uma abominação feia que não deveria existir neste mundo, mas ao sentir a presença de Eva, tornou-se menor e mais suave. Ao contrário do que acontece lá fora, onde mal conseguia falar, aqui não teve problemas em se comunicar com ela, transmitindo pensamentos diretos para Eva. Olá. Mãe. Cumprimentou Eva timidamente com a voz de um menino, com medo de que sua mãe insultasse sua existência, já que se alimentava de movimentos obscuros e da feiura de seu hospedeiro para ganhar poder, fazendo-o possuir esta forma. No entanto, Eva simplesmente deslizou em direção à bolha menor de horror sobrenatural e inclinou a cabeça. Você me considera sua mãe? A bolha se contraiu vergonhosamente, mas respondeu. Se sim, contanto que esteja tudo bem para você. Eva sorriu gentilmente e deu um tapinha na bolha de brincadeira. Se for assim, então também considero você meu filho. A bolha congelou por uma fração de segundo antes de se contorcer de felicidade, tremendo de alegria. Seu tamanho cresceu muito à medida que envolveu Eva inteiramente no que parecia ser uma tentativa de abraço. Mãe! Ele gritou de excitação. Eva riu gentilmente e deu um tapinha na bolha mais uma vez. Agora, querido, dê um pouco de espaço para sua mãe respirar. Por favor, me diga exatamente o que aconteceu aqui. A bolha se retraiu e mexeu um pouco. Sim, agora mesmo. E assim, a bolha trocou informações com Eva, permitindo que ela visse seu crescimento e ações nos últimos 7 dias, desde o momento em que Eva plantou até quando ela ganhou consciência pela primeira vez, e também como ela também assistiu aos horrores que ocorreram no Império da Tempestade na semana passada do ponto de vista da primeira pessoa. A expressão de Eva não mudou apesar do massacre desenfreado, mas a utilidade da mente coletiva a surpreendeu muito. A mente de Eva explodiu quando ela descobriu novas maneiras de usar as habilidades psíquicas emergentes que ela nunca havia considerado, especialmente para controle mental e telepatia. Ela também percebeu quão certos Amaterasu e Lúcifer estavam sobre as linhagens serem realmente armas definitivas incontroláveis. Apenas o pouquinho que ela deixou na mente de todos levou a um resultado tão devastador. O que aconteceria se ela fizesse outro, só que mais forte, e com ele um propósito diferente? Em vez de porque eu deveria sofrer pelos erros de outra pessoa. E se ela mudasse para todos ao meu redor estão tentando me matar? Eu deveria matá-los primeiro. Como sugestão, ela poderia literalmente destruir qualquer organização ou levar um grupo a se separar por dentro, sem a necessidade de qualquer força externa entrar em cena. No entanto, seria impossível fazer qualquer coisa em grande escala sem a projeção astral da forma da deusa. Além disso, deveria haver um catalisador para dar a sugestão, compulsão um controle sobre a mente dos infectados. Neste caso, o medo de uma morte injusta foi mais que suficiente. As ações e palavras de Eva foram especificamente combinadas com a compulsão, então elas sinergizaram e funcionaram lindamente. Isso não funcionaria nas zonas mapeadas porque ninguém sabia nada sobre a Amaterasu ou se importava com ela da mesma forma que os residentes do continente Shinoka, tratando suas palavras e ações como a lei do universo. Não. Deve funcionar nas zonas mapeadas,
mas apenas em certos grupos e reinos. Principalmente aqueles com poucos lutadores de alto escalão entre eles. Como Eva estava no rank 2 agora, ela poderia, na melhor das hipóteses, colocar uma compulsão em pessoas do rank 4. Mesmo assim, tinha 0,000% de sucesso em tal pessoa, com 0,1% de chance de funcionar em um indivíduo de rank 3, estimou Eva com base em seu conhecimento dos ranks. Ainda assim, uma arma era uma arma. Ela poderia usar isso de várias maneiras, e quanto mais sintonizasse com o poder de sua linhagem, mais suas habilidades psíquicas se tornariam dominadas. Eva sentiu depois de compreender completamente o que aconteceu aqui. Ela acariciou seu filho gentilmente mais uma vez. Você se saiu bem, minha querida. Estou orgulhoso de você. A bolha pulsou e dançou um pouco de felicidade com os elogios. Ei, não é nada demais. Um homem forte como eu pode fazer isso facilmente. Eva sorriu com conhecimento de causa, um sorriso que toda mãe possuía por padrão quando seu filho começava a se gabar quando ainda nem estava na puberdade. Sim, sim, meu homenzinho forte pode fazer qualquer coisa. Este momento feliz continuou por mais algum tempo antes de Eva suspirar. Eu adoraria ficar com você, mas... A bolha se sacudiu suavemente e abraçou Eva docemente. Eu entendo, mãe. Eu sabia desde o minuto em que nasci que tinha uma vida fixa. Estou muito feliz por ter passado um tempo com você, não importa quão curto seja. Eva suspirou tristemente. O simples fato era que essa existência que ela havia aceitado como filha, e que poderia até ser chamada assim no sentido verdadeiro, tinha uma espécie de vida útil. Foi criado para cumprir um determinado propósito, com um código específico impresso no seu ser que impulsionou seu crescimento até agora. Capturar todos os oficiais, suas famílias e amigos próximos, bem como os combatentes que participaram da guerra contra o Império do Sol. Este foi o ultimato que Eva ofereceu aos cidadãos do Império da Tempestade e foi o que forneceu combustível para a mente coletiva crescer. Como tal, foi forçado a viver de acordo com essas regras e também morreria de acordo com elas. Tinha capturado todos os alvos necessários. E Eva não estava aqui, presente e pronta para aplicar a punição necessária. Isso significava que a tarefa da mente coletiva estava concluída e ela não tinha mais razão nem combustível para existir. Eva observou a bolha amorfa de monstruosidade que faria qualquer um vomitar começar a ficar cinza, como a cor das cinzas. Ele ainda segurava Eva gentilmente, e Eva também o abraçou carinhosamente em seus últimos momentos. Obrigado por me dar a vida, mãe. Foi curta, mas gostei muito de existir. Não sei se é possível, mas desejo voltar à vida e passar toda a minha vida com você. A voz infantil da mente coletiva falou com adoração. Um dia, quando eu dominar minhas habilidades, vou trazer você de volta à vida e mostrar-lhe o mundo. Eva prometeu baixinho. A bolha parecia satisfeita com isso, e sua desconstrução foi concluída quando se transformou em pedra e depois se desintegrou em cinzas. Eva assistiu isso solenemente por mais alguns segundos, antes de ser expulsa daquele espaço estranho. Seus olhos piscaram rapidamente quando ela voltou ao seu corpo e olhou ao redor. Os vários cidadãos que seguravam os cativos caíram todos no chão, quase sem vida. A maioria estava se contorcendo fortemente como se tivesse levado um choque elétrico enquanto o resto estava imóvel, mas todos eles tinham olhos vazios, perdidos em um torpor eterno enquanto babavam tolamente. Os cativos olharam ao redor com choque e horror, pois os cidadãos quase estúpidos que haviam sido combatentes ferozes segundos antes não eram melhores do que cadáveres. Ikari deu um passo à frente e perguntou a Eva com uma voz preocupada. Irmã mais velha. O que está acontecendo? Eva respirou levemente e transmitiu a conversa para Ikari, Roma e Zaine ao mesmo tempo. Assim que as três senhoras saíram do estupor induzido pela transferência mental de informações, todas compartilharam expressões tristes. Todos eles experimentaram os sentimentos de Eva quando ela perdeu a criança nascida de sua linhagem e habilidades, um ser senciente que, embora tecnicamente sem alma, ainda possui um espírito. Ikari se animou e falou com entusiasmo. Espere, pode haver uma solução. Todos se viraram para a dragão branca que estava quase pulando. Como a grande irmã Eva pode criar mentes sencientes através de um conjunto específico de processos, deveria ser possível que elas existissem permanentemente, mesmo que não tivessem alma.
O rosto de Evzaine mudou conforme suas habilidades mentais lhe revelaram a ideia maluca em que Ikari estava pensando, enquanto o Pinnacle Institute de Roma contou a ela algo semelhante, já que seu rosto também estava cheio de admiração. Ikari bateu palmas e canalizou a energia mundial entre as duas palmas como se estivesse tentando apertar uma bola de futebol. A energia mudou para a forma de um gatinho enquanto miava sem pensar. Ikari pegou e colocou nas palmas das mãos. Em seguida, olhou para Eva e companhia com um olhar triunfante. Zayn estava balançando a cabeça enquanto sussurrava baixinho, enquanto Eva esfregava o queixo pensativamente. A expressão de Roma mudou muitas vezes, até que uma lâmpada metafórica se acendeu sobre sua cabeça. Ei, eu posso realmente convocar almas mortas de volta com o nível atual das minhas artes místicas. Eva ponderou um pouco antes de balançar a cabeça. A alma é um tema complexo. Ela envolve as memórias e a essência fundamental de uma existência. O espírito envolve a vontade, o destino e a fonte de senciência de uma existência, enquanto o corpo é apenas o saco de carne que permite que essas duas coisas se manifestem fisicamente. Eva ergueu os dedos um por um enquanto contava. Ikari pode criar o corpo, mas falta-lhe alma e tem um espírito medíocre. Posso criar o que deveria ser o espírito, mas não teria sentido sem uma alma. Memórias e essência única pertencentes àquele que existiu antes. Eva cruzou as mãos atrás das costas. É por isso que quando alguém traz de volta dos mortos ou é enviado para frente ou para trás no tempo, envia a alma, não o corpo ou o espírito. O corpo e o espírito podem ser criados artificialmente em diferentes graus, mas uma alma é puramente natural e só pode ser criada seguindo as leis do universo. Eva estalou os lábios. Pelo menos esse foi o caso do universo de onde Draco e eu nos originamos. Ron assentiu. Aprendi os mesmos 3 aspectos da existência por minha estimada mãe quando eu era jovem. Mas... Roma coçou a cabeça. As almas que invoco com minhas artes místicas são uma folha em branco ainda a ser escrita. Eva. Zayn. Ikari. Guild Wars. Capítulo 443. Limpeza. Eva olhou para Roma com o rosto franzido. Ela não conseguia acreditar que aquela mulher adorável, que normalmente era brincalhona e solidária, pudesse fazer algo tão escandaloso, criando uma alma que poderia ser escrita. Isso estava além da blasfêmia, pois dizia diretamente ao Criador para se irritar, já que você poderia fazer seu trabalho melhor do que eles. No entanto, a Roma não fez nada de errado. Esta foi uma habilidade proveniente das artes místicas que ela desenvolveu naturalmente. No entanto, por si só, essa habilidade era bastante inútil. Ela o usava principalmente em conjunto com necromancia, misturas ou cervejas perigosas. Assim como a habilidade de Ikari de criar pequenas vidas sem espíritos e almas não era muito surpreendente, enquanto a habilidade de Eva de criar espíritos quase perfeitos era chocante devido ao efeito, mas fortemente limitada. Com a combinação dessas 3 habilidades, eles poderiam trazer uma nova vida ao mundo. Artificialmente. Era como ter água sanitária ou amônia. Separadamente, esses 2 itens eram inofensivos e bastante comuns, estando este último presente até na urina. No entanto, quando misturados, o produto final seria um gás que tinha sido utilizado na guerra química e foi proibido em muitos estados devido ao seu efeito devastador. Zayn falou aqui, antes que eles tentassem algo que violasse o mais pesado tabu e forçasse o sistema e os seus modos a agir. Não há necessidade de falar mais sobre isso. Ikari só pode criar pequenas vidas no momento e Eva ainda não entende os limites de seu controle mental. Quanto a Roma, você ainda tem muito mais para pesquisar sobre almas, então tal coisa pode não ser possível de qualquer maneira. Eva concordou imediatamente. Você está certo. Este evento ocorreu totalmente por acidente e não acho que posso replicá-lo. Roma, você pode ao menos infundir as almas que invocam em coisas vivas. Roma balançou a cabeça. Eu nunca tentei isso. Francamente, deveria ser quase impossível em primeiro lugar, já que as almas com telas em branco deveriam existir com a forma de vida. Elas não podem ser colocadas separadamente como partes de um dispositivo. Ikari suspirou e soltou o gatinho que havia criado. Ele miou confuso e se afastou, seguindo os instintos mais básicos que vieram com sua criação. Não foi suficiente para lhe dar plena consciência, mas foi suficiente para enganar um observador à primeira vista. Eva se virou para Ikari. Você sabe o que fazer. A dragão branca assentiu. Ela se transformou em sua forma completa de dragão,
algo que ela não fazia há meses. Então ela gritou de alegria. Com um largo sorriso, Ikari abriu as asas e voou para o céu. Roma e Zayn ficaram maravilhados enquanto Eva tinha uma expressão simpática. Ela lamentou que Ikari teve que esconder sua verdadeira forma devido a preocupações com o massacre e desejo por dragões, mas eles não estavam dentro do escopo dos deuses verdadeiros conhecidos. Em Shinoka, Eva tinha total confiança para lidar com qualquer coisa que pudesse tentar prejudicar Ikari, até mesmo as divindades. Não exatamente devido ao seu poder, mas à sua linhagem e afiliação. Shinoka era simplesmente o melhor lugar para Eva estar em todo o universo, mesmo considerando o universo terrestre também. Aqui, ela era intocável e inviolável em muitos aspectos, então ela não podia permitir que muito mal acontecesse caso ela precisasse retornar. Ikari alcançou a nuvem e vibrou elegantemente, um tom de excitação e coragem em seu grito. Energia mundana em volumes tão entorpecentes foi puxada por ela com facilidade, já que manipulá-la em sua forma verdadeira rendeu 50 vezes o resultado em comparação com sua forma humana reduzida. Na verdade, foi um verdadeiro desperdício manter Ikari em forma humana, mas foi necessário nas zonas mapeadas. Aqui, porém, nem tanto. Acontece que Ikari não seria capaz de acompanhar a velocidade de Luxia em sua verdadeira forma, então ela teve que permanecer humana frequentemente caso eles precisassem se mover. Como ela estava no céu, o tornado que o movimento da energia causou não afetou muito as senhoras no chão, mas elas ainda sentiram os tremores secundários. Só isso já lhes dizia que o que Ikari estava fazendo era extremamente grandioso, mas perigoso para qualquer ser vivo ao seu redor. Logo, a energia diminuiu quando Ikari cuspiu um raio branco que cobriu toda a capital do Império da Tempestade. Essa luz se partiu em pedaços e entrou nos corpos de todos os mortos e doentes mentais, cobrindo seus corpos com um brilho branco. Ressurreição da luz branca. Cura pela luz branca. A ressurreição foi usada naqueles que morreram, enquanto a cura foi usada naqueles cujas mentes foram destruídas. Ambas as partes encontraram a vida e a consciência retornando para eles enquanto seus corpos mutilados, escalados se levantavam. Eles olharam em volta confusos. Muitos daqueles que ficaram mentalmente enfermos encontraram-se com grandes pedaços de suas memórias faltando, especialmente depois que a compulsão evoluiu para uma mente coletiva. Aqueles que morreram também só tinham lembranças até aquele ponto, e a maioria só se lembrava até serem mortos. No entanto, eles agora estavam vivos e saudáveis como se nada tivesse acontecido. Teria sido um sonho? Os cidadãos tinham certeza de que não. Por um lado, havia o fedor de sangue e restos de carne espalhada por toda parte. Os edifícios foram arruinados e a capital estava uma bagunça gigante. Seus corpos estavam de volta em perfeitas condições, mas muitos foram reconstruídos do zero com o que havia sido deixado como modelo. Nem todos morreram com cadáveres inteiros, muitos despedaçados em pedaços de carne que ainda existiam nas estradas. No entanto, ninguém reclamaria, especialmente aqueles que perderam um membro ou sofreram de doenças durante muitos anos antes do evento. As poças de sangue fizeram muitos vomitarem, mas eles ainda estavam mais curiosos sobre a situação atual do que sobre o ambiente apocalíptico que viam. Muitos traçaram a origem da energia maravilhosa que ainda persiste em seus corpos até uma enorme entidade no céu. Era um lindo dragão branco que refletia maravilhosamente a luz do sol com suas escamas de cor creme. Ela era majestosa e uma maravilha de se olhar, muitos sentindo suas almas limpas só de vê-la. Ikari estava muito atento para perceber isso. Lançar um feitiço de ressurreição tão grande não a afetou da maneira tradicional. Ela não estava cansada ou enfraquecida por esse ato, mas estava realmente muito chapada. Ei! Show, good, Ike! Ela murmurou de uma maneira boba enquanto seus olhos se curvavam em crescentes. Mesmo flutuando no ar, Ikari ainda conseguiu cambalear como um bêbado. Eva sorriu e manifestou suas asas de luz enquanto voava lentamente até a posição de Ikari. Os lábios de Zayn se contraíram enquanto ela segurava Loki suavemente e usava sua ultratransvecção para se elevar ao céu atrás de Eva. Roma fez cócegas no nariz de Rosella e também manifestou uma aura verde ao redor de seu corpo enquanto flutuava atrás de Zayn e Eva. Isso foi feito não usando uma habilidade ou feitiço de sua classe, mas uma habilidade de artes místicas que ela poderia lançar. Quando todos eles ficaram ao lado de Ikari, olhando para as muitas vidas do Império Storm, os cidadãos, por sua vez,
Levantaram a cabeça para olhar para quem os trouxe de volta à vida e ficaram chocados ao ver que era Amaterasu e seus aliados. Os que estavam na praça viram o pessoal amarrado nas proximidades e rapidamente os dominaram. Agora que Amaterasu estava aqui, eles poderiam entregá-los e acabar com isso. Espero. Eva assumiu sua forma de deusa novamente e lançou a projeção suprema. Seu avatar falou com uma voz retumbante que foi ouvida por toda a capital. Você seguiu meu decreto, e com um pouco de zelo, devo admitir. Descobri que seu império estava tão arruinado e cheio de sangue, então pedi para minha amada irmã criá-lo mais uma vez. Amaterasu estendeu a mão e os corpos dos amarrados flutuaram no ar em meio a gritos e lutas. Quanto aos infratores, eles serão devidamente tratados. De agora em diante, o Império da Tempestade nunca mais participará do conflito entre o Império do Sol e da Lua sem justa causa. Os cidadãos imediatamente caíram de joelhos e gritaram: Nós entendemos, deusa. A projeção de Eva sentiu com satisfação e virou-se para sair com seus aliados. Assim que ela desapareceu, os cidadãos do Império da Tempestade levantaram-se lentamente enquanto olhavam para a cidade em ruínas ao seu redor. Muitos coçaram a cabeça, mas mesmo assim todos começaram lentamente a reconstruir e limpar a área da melhor maneira que puderam. Era um trabalho cansativo, mas voltar dos mortos definitivamente dava à pessoa uma visão diferente da vida, onde até o cansaço parecia uma fruta picante. Quanto a Eva e sua tripulação, eles percorreram outras cidades, vilas e propriedades para ver uma carnificina semelhante. Nem todos os lugares foram afetados, mas muitos foram. Ikari teve que ressuscitar bastante e Eva não se incomodou em manifestar um avatar a cada vez, então ela apenas disse o mínimo e voou com sua tripulação. Eles levaram 3 dias para fazer isso e no final estavam um pouco cansados. Como tal, Eva os levou de volta ao palácio do Shogun para descansar e se recuperar. Lá, eles tinham as donzelas do santuário mais habilidosas cuidando deles. Eva brincou um pouco com eles, maravilhada com a facilidade com que conseguia influenciar o poder deles. Ela poderia fortalecê-los ou enfraquecê-los com facilidade, embora isso custasse energia à sua linhagem. No entanto, se ela retirasse o poder, mesmo o poder básico concedido por Amaterasu, ela poderia recuperar a energia da linhagem. É claro que Eva não tinha interesse em irritar seu outro eu neste mundo, que provavelmente ainda estava travado em combate ao enfraquecer suas sacerdotisas. Depois de descansar um pouco mais, Eva decidiu que já era hora de encerrar sua pequena excursão a esta terra fazendo o que deveria ter feito quando pousou e soube que existia outra versão de si mesma. Ela teve que visitar a batalha de Amaterasu e Tsukuyomi nos céus. Porém, era mais fácil falar do que fazer, pois ninguém sabia onde eles estavam lutando. Obviamente, as duas divindades escolheriam outro lugar para evitar que os mortais sofressem com as consequências, algo que os idiotas nas zonas mapeadas esqueceram de fazer durante a Guerra da Velha Era. No entanto, Eva não enfrentaria problemas aqui. Não que ela soubesse onde ficava o campo de batalha divino, mas sim que desde que começou a usar mais sua forma de deusa, ela sentiu uma linha conectando-a a algo ou alguém distante. Esta foi a principal razão pela qual ela ativou com tanta frequência desde a primeira vez. Agora, essa conexão era bastante estável e Eva adivinhou que do outro lado estava sua contraparte, que também deveria estar ciente desse estranho vínculo. Eva reuniu as senhoras e sentou-se nas costas de Lucia. Ela fechou os olhos e transmitiu seus pensamentos para a Fênix da Luz, permitindo que a fera majestosa sentisse o que Eva sentia. Usando esse sentimento, Lucia se concentrou no local da batalha. A Fênix de Luz viajava de uma maneira estranha, às vezes subia, às vezes descia, às vezes em um zigue-zague bobo ou em uma espiral infantil. No entanto, as senhoras em suas costas só puderam ofegar quando descobriram que o cenário à sua frente mudou repentinamente quando foram expostas a um grande campo cheio de cicatrizes e crateras por toda parte. No centro deste campo estavam 2 seres, um homem e uma mulher. Eles estavam se encarando intensa e sombriamente, antes de se virarem simultaneamente para ver os recém-chegados à sua luta isolada. Suas expressões exibiam emoções diferentes, com Tsukuyomi usando uma de aborrecimento enquanto Amaterasu usava uma de alívio. Ambos podiam sentir a aura de Eva, sem falar que ela era exatamente igual a Amaterasu, mas com cabelo verde curto. Eva cruzou os braços e cumprimentou sua contraparte com um sorriso. Ei! Você precisa de ajuda?
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.